Demorei, mas voltei. Opa, meus amigos, beleza? Vamos chegando para mais um vídeo do canal Léo Brasileiro, para você que curte aquela resenha, bater um papo de futebol e ficar ligado nas principais informações do mundo da bola. Meus amigos, hoje vamos falar um pouquinho sobre o retrospecto recente do Corinthians, né, que fez uma grande partida contra o Juventude, né, e agora tá nessa montanha de desempenhos, montanha russa de desempenhos, né. O Corinthians contra o Flamengo fez uma grande partida, venceu na sua casa com 2-1, um grande jogo da equipe do Corinthians, do Romero, Thales Magno e Roberto. Foi uma boa partida do Corinthians. E aí voltou a vencer contra o Juventude, porém teve uma derrota no Newton Santos, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, né? Que era uma derrota que no calendário do torcedor corintiano não dava para esperar muita coisa, né? Ninguém estava esperando que o Corinthians ia fazer uma grande vitória. Talvez o torcedor mais fanático conseguiria apostar numa vitória do Corinthians, mas contra o líder do campeonato, uma equipe que vem fazendo grandes participações, que fisicamente está sobrando contra outras equipes do Brasileirão, era difícil conquistar os 3 pontos, né? Mas o problema foi que o Corinthians teve a oportunidade de conquistar pelo menos um ponto e sim, daria para sair com a vitória. O empate eu acredito que era até obrigação pelo como o jogo se desenhou, né? Por como a partida estava andando. Porém, acabou que o Corinthians não conseguiu nenhum dos dois, não conseguiu pontuar e amargou a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, que vem sendo preocupante, né? Porque se somasse um ponto ia para 17º, porém ia estar ali coladinho para sair e agora perdeu, não conseguiu pontuar e fica em 18º, o que causa preocupação. Depois dessa derrota, o Corinthians está com as perspectivas um pouco mais baixas, porque após as 2 vitórias a gente projetava uma crescente, né, do time, e os jogadores com um pouco de desgaste físico não conseguiram performar da forma que a gente esperava, né. Bom, falando um pouco sobre esse retrospecto atual do Corinthians, né, nessa montanha de altos e baixos, né, de desempenho, o Corinthians fez uma grande partida contra o Juventude, né, e veio escalado um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque atualmente o Ramon prefere usar uma linha de 5 para proteger um pouco mais a defesa da equipe, né? E nesse jogo não, o time veio montado numa espécie de 4-2-3-1, sempre muda um pouquinho, porque o Thales Magno e o Yuri Roberto ficam um pouco mais à frente, né? Então não fica realmente uma linha de 3 com o Rodrigo Garro, com Romero e Thales Magno, né? Então o Thales é um pouco mais à frente, fica um pouco diferente, mas inicialmente foi montado como um 4-2-3-1. Porque a gente teve baixas, né, nesse jogo. Mateuzinho não foi a campo, Kaká, Félix Torres, jogadores que vinham sendo peças importantes no esquema do Ramon e não foram a campo, alguns por lesão, outros porque estavam amarelados e tal. Enfim, acabou que o Corinthians não utilizou esses jogadores. E veio com o Hugo Neneca no gol, né, que é o esperado e tem que ser assim até o final do ano, porque é um goleiro que vem realmente mostrando a que veio, né, porque fez grandes atuações, salvou o Corinthians em inúmeras situações. Aliás, contra o Juventude, no jogo de ida, ele fez excelentes defesas que mantiveram o Corinthians vivo no jogo de volta, né? A linha de 4 veio com Fagner, Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Bidu que ganhou de volta a confiança da equipe, né? Vem jogando bem. Ramalho que chegou chegando, mostrando que pode realmente ser uma linha de 4 bem mais organizada do que a gente tinha com Félix Torres e Kaká. Do lado dele, Gustavo Henrique, que depois que o Ramalho chegou, ele parece que está bem mais confiante. Antes ele tinha alguns erros bobos, algumas besteiras, e quando ele está do lado do Ramalho, ele joga muito melhor. E na direita, na lateral direita, o Fagner, que fez uma grande atuação. Ele entrou no lugar do Mateuzinho, e fez uma boa partida, né? O Mateuzinho não tem aquela técnica toda que a gente espera, né? Que o Fagner dispõe quando tá bem fisicamente. Só que ele compensa muito na questão física, né? Porque ele corre, volta, defende, marca, vai ao ataque. Não é tão defensivo quanto o Hugo na lateral esquerda, mas ele faz bem as duas. Não excelente, mas ele faz bem. E o Fagner vem deixando um pouco a desejar no sentido defensivo. Quando ele sobe, ele não volta, quando ele volta, ele não sobe, então isso vinha sendo um problema, mas nessa partida isso ficou para trás. E aí, Raniel e Charles no meio de campo, uma dupla de volantes, um pouco mais à frente, o Rodrigo Garro.
na beirada da direita, Romero, na beirada da esquerda, Thales Magno e na frente, Yuri Alberto. Foi uma grande partida do setor ofensivo, eu gostei muito da atuação do Corinthians. O Romero foi muito bem, tanto que faz o primeiro gol da partida, né? Com uma jogada que a bola resbala, tá no alto, o Yuri Alberto vem de costas, faz um passe de calcanhar bonito, a bola alta, ele dá meio que uma chaleira assim para trás, cai a bola no pé do Thales Magno. A participação do Yuri Alberto foi excelente nessa jogada, cai a bola no pé do Thales Magno, que faz o simples, faz o que deveria ser feito, mas que às vezes não conseguem, né? E ele faz o que é simples, mas que é o certo e que tem que ser feito. Cai a bola no pé do Romero, que chuta rasteiro no canto direito do goleiro e marca o primeiro gol, explode a arena. O Corinthians estava bem melhor nessa partida. Começou um pouquinho nervoso, um pouquinho afobado, fazendo muitas faltas. Eu não estava gostando da arbitragem, o juiz estava querendo muito aparecer, estava picotando muito o jogo. Então tava realmente, o começo do jogo foi muito chato, mas o Corinthians já mostrava uma superioridade ali no começo da partida. E aí depois o Juventude vem chegando, e acaba por fazer um gol que foi bem anulado, né? A bola já estava na posse do Hugo Souza, quando o jogador vai e sola a bola, e isso não pode, né? A regra protege o goleiro nesse quesito, né? Então, foi bem anulado o gol, porém, o Corinthians começou a abrir um pouquinho mão da partida, né? O Juventude veio chegando, e num cruzamento, num escanteio, né? A bola sobra, tal, o Hugo Neneca não consegue agarrar ela vai entrando. Só que tem uma situação. O jogador que comemorou o gol, ele faz duas faltas na jogada. Uma primeira em cima do Fagner, a bola já tinha sido cruzada, né? Já tinha saído do pé do jogador que bateu o escanteio, e o jogador faz uma falta empurrando o Fagner, e o Fagner cai no chão, e depois ele tromba no Hugo Neneca. E como eu disse, a regra ela protege o goleiro. E o árbitro da partida, me fugiu o nome dele agora, ele já tem o histórico de prejudicar o Corinthians, né? Assim foi contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 2018, acredito. Mas por ali. E ele prejudica anulando o gol do Pedrinho por uma falta ridícula que não existiu, uma falta sem nexo, onde o jogador do Corinthians meio que esbarra, assim, mas nada para ter um contato realmente que pudesse levar o jogador ao chão. E num dos primeiros momentos de VAR da história do Brasil, né, acho que foi ali, não sei se foi 17 ou 18, mas enfim, o árbitro ele marcou contra o Corinthians e anulou o gol do Pedrinho. O gol tinha sido no último minuto, já tinha comemorado pra caramba, era mais um título de Copa do Brasil, e ele anula, e o Corinthians perde e sai derrotado da Copa do Brasil. E isso já aconteceu também em outro jogo do Corinthians, eu não me lembro agora qual foi a partida que ele também prejudicou o Corinthians de uma forma que ele anulou de forma ilegal, né? Não deveria ter sido anulado o gol na situação, como foi comprovado depois pela arbitragem. E o Corinthians, depois dessa partida contra o Juventude, em que ele validou esse gol que teve duas faltas, foi ridículo. O primeiro gol, ele já era para ser anulado, mas o segundo é muito pior, tinha que ter sido anulado com certeza, e ele não anula, e o Corinthians sai prejudicado mais uma vez. E após essa partida, o Corinthians pediu para que esse esse árbitro seja afastado dos jogos do Corinthians, porque ele realmente acaba tendo algumas questões questões questionáveis, né? Mas enfim, ele acaba tendo algumas situações meio controversas, né? Algumas decisões questionáveis. Então, depois disso, o Corinthians pediu para ele ser afastado. Como eu disse, o gol não deveria ter sido validado, mas ficou 1-1 no placar, e o Corinthians continuou pressionando o Juventude, e nos minutos finais, quando ninguém mais esperava, ele marca e faz o 2-1 depois de uma bomba do Rodrigo Garro. O goleiro do Juventude, esqueci o nome dele agora, ele veio fazendo uma grande partida, acho que é Rafael, não sei. Mas enfim, ele vinha fazendo uma grande partida, podia ter sido o melhor em campo, e o Corinthians vinha pressionando, e ele com grandes defesas, chutes de fora da área, quando ficava cara a cara também ele conseguia defender. E após ele fazer essas grandes defesas, numa bola ali que ele foi meio infeliz, o Rodrigo Garro chuta uma bomba, e é nessa hora que o 10 aparece, né? E a bola
ele espalma, a bola vai voltando pro gol e o zagueiro do Juventude vem tentar tirar, só que empurra para dentro. A bola já seria gol de qualquer forma, porque ela já estava entrando. Ele chega a tempo de encostar, mas não consegue tirar a bola e é gol do Corinthians. O Corinthians faz 2-1 no placar, vai fazendo o placar para levar para a disputa de pênalti, só que o Corinthians queria se livrar no tempo normal e a realidade é que ninguém aguenta mais. Não tem um coração de um corintiano que aguente mais disputa de pênalti, porque o Hugo Neneca já salvou a gente 2 vezes, né? O Corinthians foi bem contra o Grêmio, antes de passar para chegar na final contra o Juventude, ele fez uma grande atuação contra o Red Bull, né? Pegando 3 defesas seguidas, algo que a gente não vê qualquer dia, né? Então o corintiano não aguenta mais disputa de pênalti, e assim estava sendo até que nos minutos finais acontece algo inusitado. O André Ramalho sofre uma falta criminosa e o VAR não chama, era para expulsão clara. O jogador vem com a trava da chuteira no tornozelo do André Ramalho, que fica no chão chorando quase, né, se lamentando muito. E ele fica no chão por muito tempo, e o VAR não chama, não é revisado. E era para ser expulsão e não acontece. O Rodrigo Garro vai, levanta, puxa ele, fala que ainda tem jogo. Ele vai para a área, cruzam na cabeça do André Ramalho. Ele cabeceia pro gol, faz uma grande defesa de novo o goleiro. Só que aí é escanteio pro outro lado. Cruzam de novo na cabeça do André Ramalho, que na minha percepção ele estava mal marcado na ocasião. Porque acontece que, eu não sei se imaginaram, o cara tá com o tornozelo lascado ali, não vai conseguir subir. E é justamente nele a bola, cruzam e ele cabeceia ali, rente à trave, foi um golaço, sai, chora, se emociona. E o Corinthians faz o 3-1 com o Memphis Depay na arena. Foi uma noite e tanto para o torcedor do corintiano. O Corinthians amassou o Juventude, fora aqueles momentos em que o Juventude começou a pressionar pelo gol de empate. O Corinthians dominou a partida quase que por completo e conseguiu sair de lá com a vitória. Agora, para fazer um paralelo com a atuação do Botafogo, o Corinthians parecia muito mais desgastado, muito mais cansado, não teve aquele ímpeto, não sei se já acreditava que o jogo não ia ser favorável, não acreditava que a vitória podia acontecer. Então o Corinthians ele não fez uma grande atuação, principalmente se você for considerar contra o Juventude, que fez uma bela partida. E os jogadores pareciam meio... Até o Ramon apontou isso na coletiva, que parecia que o anímico da equipe estava um pouco abaixo, eles não estavam com aquela gana de vencer, talvez porque era fora de casa. Então, meio que não aconteceu. O Corinthians nessa partida não aconteceu. Salvo algumas boas atuações, né? O que a gente pode destacar da equipe é o seguinte: o Corinthians teve 2 pênaltis marcados, bem marcados, do meu ponto de vista, óbvio, né? Eu como torcedor vai parecer que sempre quando é pro Corinthians é positivo, né? Mas no meu ponto de vista foi sim bem marcado os 2 pênaltis. E na primeira cobrança, quem vai pra bola é o Romero, né, capitão. Na hora eu não tava sentindo muita confiança, para ser sincero. O Romero bate daquele jeito meio que dando um pulinho, né? E não é aquela bola que o corintiano sente muita segurança, né? E aí ele vai pra bola, ele chuta, o John pega, e não dá pra ser hipócrita, né? Quando ele fez o gol com um pulinho contra o Grêmio de pênalti, a gente achou lindo, né? Era disputa de pênaltis, ali ele bateu bem e se consagrou, tirou o Marquezinho da foto. Só que quando a situação é essa, você tá jogando contra o líder do campeonato, e você tem a chance de empatar o jogo, que o Botafogo já tinha aberto 1-0 no placar. E eu vou comentar a culpa de quem que foi esse lance. Então você tem que fazer, nem que você enche uma bomba, mas bate com segurança, né? Eu entendo que aquele talvez seja a forma que ele treina, só que ele vai para a batida daquele jeito, e o goleiro do Botafogo pega e fica meio que complicado de não criticar. Eu acredito que já que ele bateu dessa forma contra o Grêmio, não tem muito o que falar, é o estilo de cobrança dele, e quando bate, converte, é bom, porém tem essa possibilidade de errar. Eu vi que o índice dele de acerto de pênaltis no Corinthians não é um dos melhores, então tem que começar a questionar se esse realmente tem que ser o batedor oficial do Corinthians, que ficou meio carente de batedores depois que o Fábio Santos saiu.
O Romero tem um índice de 65% de conversão de pênaltis, que não é muito bacana, né? Tinha que ser algo superior para ele ser o cobrador oficial. Mas agora voltando um pouco para falar sobre o primeiro gol do Botafogo, tem uma falha que, no meu ponto de vista, é clara, que é do Ranieri, né? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a escalação. O Corinthians voltou a usar o 3-5-2, né? A linha de zaga foi uma linha de zaga que a gente nunca tinha visto até agora, que foi contra Ramalho e Gustavo Henrique, que esses dois jogaram a última partida, porém ao lado deles o Caetano, que não jogava há mais de 3 meses, que é um jogador que, no meu ponto de vista, não é perfeito, tem seus erros, tem suas limitações, mas é um bom jogador e não devia ter sido escanteado da forma que foi. E agora, quando o Corinthians estava sem Kaká, Félix Torres, que são jogadores que estavam suspensos, ele voltou a utilizar o Caetano, que eu acho que pode contribuir para a equipe e pode jogar mais vezes do que uma a cada 3 meses, né? Um pouquinho mais à frente, os alas com Bidu e Mateuzinho. O meu desejo era ver o Fagner de novo em campo, porque ele jogou muito contra o Juventude, deu muito volume ofensivo, com muita qualidade no lançamento, no cruzamento. E eu queria vê-lo de novo, mas é um jogador já de 35, 36 anos, então não dá para colocar em todos os jogos, tem que dosar a minutagem dele. Então o Mateuzinho foi a campo. Na ala esquerda, Bidu, que vem jogando bem, só que infelizmente no final do jogo sentiu a posterior e não vai jogar hoje contra o Fortaleza. Ranieri e José Martinez, o Ranieri começou muito bem, porém vem fazendo más atuações, né? Contra o Juventude, eu não posso mentir, eu achei que ele foi bem, só que contra o Botafogo é inegável que a participação dele foi péssima para o jogo, fora o pênalti que ele sofreu, que também foi bem marcado, para o segundo gol do Corinthians. Ao lado dele, o José Martinez, né, que ainda não se provou, né, como um cara que é titular da seleção da Venezuela em 2 Copas Américas, que é sempre convocado, que já foi All-Star nos Estados Unidos, um cara que sempre é titular por onde passou. Então ele ainda não se comprovou no Corinthians. Eu acho que ele tem uma qualidade técnica ali para dar passes, porém ele não comprovou, principalmente defensivamente. Um pouquinho mais à frente, Rodrigo Garro, e a dupla de ataque foi Thales Magno e Romero, considerando que o Roberto deu uma tesoura no Wesley no último jogo contra o Flamengo, e o Corinthians teve que lidar com a ausência dele nessa partida. Bom, na atuação do Corinthians contra o Botafogo, eu acho que não tem muito o que falar positivamente, quem se destacou positivamente, fora o Rodrigo Garro, né, que sempre chama a responsabilidade. O Thales Magno começou meio apagado, tal, mas ele é importante para o time, é um cara que ele tem a agilidade para sair de algumas situações que eu não vejo isso em outros jogadores do Corinthians, que conseguem se livrar de 2 ou 3 marcadores, tipo, isso é característica dele. Claro que outros jogadores podem conseguir fazer isso mais vezes, algumas vezes, quer dizer, mas ele tem isso como característica, ele sempre busca essa jogada, né? Ele sempre busca sair, fazer o mais difícil, tem bons passes, vem somando muito com as suas participações em gols, né? Como eu disse, contra o Juventude ele deu assistência, se eu não me engano ele tinha 3 gols em 5 jogos, então é realmente um início muito bom, só que a gente tem que ficar de olho porque depois que ele teve aquela lesão no ombro, né? Ele tomou aquela pancada, na realidade ele caiu e deslocou, pelo que eu me lembro, ele não voltou a poder jogar os 90 minutos, né? E hoje foi mais uma vez que ele saiu antes do jogo acabar. É um cara que é importante para a equipe, que deveria ficar mais minutos em campo, é uma das referências técnicas da equipe e vem ajudando muito com os gols. Porém, ele teve que sair de novo, entrou o Giovani no lugar dele, que eu não acho que seja uma má escolha, principalmente se você for colocar à frente do Pedro Raul, né? O Pedro Raul é um cara que dispensa apresentações, ele não quer ser visto pelo torcedor corintiano mais bacana, o torcedor mais paciente não quer nem ver a cara do Pedro Raul. Então, para mim, ele tá na frente nessa briga, né? Entrou também o Héctor Hernandes, se eu não me engano, foi o retorno dele depois da lesão que ele teve no segundo jogo dele, com a camisa do Corinthians. Ele voltou, jogou, não vi muita coisa dele, não achei que ele foi muito importante para criar as decisões, criar a situação de decisão para o Corinthians, né? E, dito e feito, o Corinthians não teve uma grande atuação, principalmente ofensiva. Quando sofre o segundo pênalti, o Garro converte, mas de novo sofre um gol. E agora vamos falar de quem realmente
atrapalhou o Corinthians, né? Voltar a falar um pouco do Ranieri. O Ranieri, no primeiro lance, ele dá um bote no Almada e o Almada acaba com a vida do Ranieri ali. O Ranieri vai parar em Nárnia e o Almada traz a bola, dá o passe e ali é o gol de videogame, né? O Botafogo toca pro meio e faz o gol. Não me recordo agora quem fez o gol. Mas enfim. E aí faz aquele belíssimo gol depois do Almada entortar o Ranieri e dar o passe pro jogador do Botafogo. E aí, quando você vê aquilo, você pensa, pô, ele foi seco, ele deu um bote tosco, mas é um bom marcador e tal, tudo mais, é o pitbull ali que fica ali um pouco na frente da zaga, né? Só que a questão é que quando você faz isso, você fica naquele sentimento de querer se provar, né? Tipo, eu tomei uma entortada, agora eu vou jantar esse cara. E aí ele vai nessa intenção, após o Corinthians marcar o gol de empate, e ele faz outra palhaçada, outra burrice. E ele é entortado de novo pelo Almada, que enche o pé, a bola desvia e é gol. Não tem o que falar, o Hugo Neneca não pode fazer nada. E o Botafogo fez 2-1. Foi uma inspiração apagadíssima do Corinthians, pouca inspiração ofensiva. Então foi um jogo até ruim de se assistir. Não foi terrível, mas realmente faltou um pouco mais do desempenho, principalmente físico, técnico dos jogadores. Isso não aconteceu durante a partida. Hoje o Corinthians vai a campo contra o Fortaleza, né? Vai enfrentar a equipe lá no estádio, no Castelão, né? Vai enfrentar a equipe do Fortaleza, de Vojvoda. E é o primeiro jogo da Sul-Americana, né? Das quartas de final da Sul-Americana, o Corinthians quer sair com a vantagem. Agora vamos ver se vai conseguir marcar, se vai conseguir pelo menos ter um empate para levar o jogo para a Neoquímica Arena, que é onde a gente é forte realmente, e tentar sair com a vitória para avançar às semifinais da Sul-Americana. Bom, o Corinthians quer poupar um pouco nesse jogo, né? Alguns jogadores que jogaram contra o Botafogo no fim de semana não vão a campo, outros que descansaram, né? Por exemplo, Félix Torres e Kaká, porque estavam com amarelo ou com vermelho, tinham sido suspensos. Eles retornam à equipe, né? O Corinthians vai entrar em campo com um time meio misto, né? A provável escalação do Corinthians é com Hugo Souza, o Fagner, que descansou no último jogo, né? A linha de 3 com Félix Torres, André Ramalho e Kaká, a linha de 3 que a gente está acostumado, que é a atual titular do Corinthians, e na lateral esquerda, Hugo Farias toma o lugar do Bidu, porque o Bidu sentiu no jogo contra o Botafogo, e o Hugo vai tomar o lugar dele, e a gente vai ter que ver, né? Porque o Hugo, depois que ele perdeu a posição, nenhum torcedor corintiano sentiu falta dele, né? Então vamos ver se ele vai conseguir desempenhar hoje e voltar a cair nas graças do torcedor, porque ele já tinha perdido a vaga, né? A vaga já tinha dono, que era do Bidu, que depois que entrou não foi mais contestado. No meio de campo, José Martinez e Charles, com o Igor Coronado um pouco à frente, tomando o lugar do Garro, né? Que precisa de um descanso, porque senão uma hora você vai puxando a corda, uma hora a corda estoura. Então tem que tomar cuidado com o Rodrigo Garro. É um jogo realmente para poupar a Sul-Americana, não é a nossa prioridade. Então vai entrar José Martinez na equipe. Charles vai voltar, estava também suspenso contra o Botafogo e vai entrar no lugar do Ranieri, que sentiu também e fez a gente sentir, né? Fez todos os torcedores corintianos sentir, considerando a péssima atuação contra o Botafogo, né? E um pouco à frente, né? Eu tô meio suspeito com essa escalação, embora seja a que a gente venha usando recentemente com o Ramon Dias. André Carrilho e Yuri Alberto na frente me soa um pouco estranho, porque até onde eu sei o André Carrilho não faria essa função tão ofensiva, né? Mas vamos ver, hoje o Corinthians entra em campo e a gente vai estar aí na torcida para ver se consegue fazer uma grande atuação. Beleza? Rapaziadinha, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Logo mais estou voltando com os vídeos, demorei um pouquinho para voltar, mas logo mais estamos aí. A rotina do Brasileirão é intensa e vai ter bastante jogo até o final do ano. Fechou? Valeu, se inscreve no canal e falou!